Isso mesmo, nós temos continuidade com o seu Pedro. E agora no contexto onde Pedro estava, não somente em uma fogueira, mas ele estava em duas fogueiras, né? E a gente vê que a primeira fogueira é quando Pedro ele nega Jesus. Mas a história dele não termina naquele momento. Ele passa por uma segunda fogueira, aonde ele é restaurado. Ele tem o seu ministério restaurado pelo próprio Jesus. Jesus o acolhe aquele que tinha o traído. E novamente, assim como no início do seu ministério, Jesus ele intervém ali no milagre de uma pesca. Ele come juntamente com Pedro, com os discípulos que estavam, e agora Pedro passa a ter um chamado. Pedro, se tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas, esse é o chamado. E apacentar as ovelhas tem tudo a ver com a parábola que nós vamos estar falando hoje. E o título dessa noite é De Volta para Casa. E o nosso texto de referência está lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 7. A gente não vai ler por enquanto, mas se você quiser, você já pode deixar a sua Bíblia aberta na passagem. E é legal, assim, que preparando, assim, as pregações durante a semana, essa é uma oportunidade que a gente acaba tendo de às vezes relembrar coisas que a gente não lembrava mais, parar para pensar, parar para refletir. Isso que é legal de pregar, porque é um momento que você para e você pensa. E hoje em dia a gente vive num mundo tão corrido, aonde as coisas são corridas e às vezes a gente não para pensar, a gente não para refletir. E às vezes as pessoas, elas exigem que você tenha opinião sobre tudo. E que você tenha que dar sua opinião sobre tudo. E muitas pessoas dão opinião antes mesmo de refletir. A pessoa sempre tem que dar uma opinião. Por quê? Porque as pessoas exigem isso. As redes sociais, elas nos condicionam a esse tipo de postura. Sempre dar opinião, sempre estar presente, sempre falar. E a gente não vai parar para pensar, a gente só vai seguindo o que as outras pessoas vão falando. Às vezes a gente vai replicando o que está sendo falado. Mas será que você realmente concorda com aquilo? Será que você já parou para pensar se aquilo realmente é algo que você se identifica, é algo que você pensa? Ou será que você está replicando aquilo que está todo mundo falando? E quando a gente para para pensar, a gente para para ler, a gente começa a refletir.
e a gente entra, fica tranquilo, né? Para um pouco e a gente começa a lembrar, às vezes, de memórias que a gente vai construindo. A gente começa a criar laços, a gente começa a lembrar de coisas que a gente passou, coisas que a gente viveu, coisas que outras pessoas ao nosso redor passaram, experienciaram. E isso vai se conectando com o que a gente está lendo, com o que a gente está pensando. E é legal de ter esses momentos. E por mais que a parábola essa noite, ela trate de uma realidade diferente à nossa realidade, a gente não vive naquele mesmo contexto, mas por ter alguns elementos que são familiares também na nossa vida, a gente às vezes começa a lembrar de coisas que a gente passou e a gente vai se conectando com o texto. O texto ele vai ficando mais vivo, ele vai ficando mais colorido, mais bonito, porque ele não trata simplesmente de um texto qualquer, mas a gente vai se conectando com o texto. A gente vai desenvolvendo um laço com o texto. E o texto ele sai daquelas páginas e ele entra no nosso coração. E Jesus ele tratava os seus ensinamentos dessa maneira. Porque Jesus, quando ele falava com as pessoas, ele usava elementos do cotidiano para ele poder falar com as pessoas. Jesus ele poderia ter usado metáforas, analogias extremamente rebuscadas para ele poder tratar das coisas celestiais. Mas quando Jesus ele trata das coisas celestiais, ele usa as coisas mais comuns possíveis que tinham para poder falar de coisas que eram muito grandiosas. O grandioso se tornava pequeno e as pessoas entendiam perfeitamente aquilo que Jesus estava falando. E esse é o caso aqui da parábola, né? Ele pega um elemento comum do dia a dia e ele usa para que as pessoas compreendessem coisas que são profundas, coisas que têm uma complexidade. Quando eu fiz a pregação aqui na igreja nossa do dia até do aniversário da saúde, eu até tinha citado uma frase que eu gosto muito e de vez em quando eu cito, de um teólogo que eu admiro, que ele fala o seguinte, que pregar não é o que falar, mas é com quem falar. E eu gosto muito dessa frase, porque Jesus, ele fazia isso. Jesus ele não simplesmente se preocupava com o que ele estava falando, mas ele se preocupava com quem ele estava falando. E ele tinha isso muito claro. Quando ele dialogava com as pessoas, ele sabia o que ele estava falando. E ele usava posturas diferentes, ele usava analogias diferentes. Cada contexto que ele estava, ele sabia o que ele estava falando. E ele se preocupava que a mensagem que ele estava levando pudesse ser absorvida da melhor maneira possível, da forma mais clara possível. Jesus não estava querendo trazer complexidade onde não havia necessidade. A mensagem não tinha complexidade, mas ela se traduzia de uma maneira simples, para que qualquer pessoa pudesse entender a mensagem do reino de Deus. E é curioso que hoje em dia, como eu falei, né, nós não estamos mais no contexto ali da parábola, e a gente percebe que hoje em dia, na sociedade que a gente vive, a gente vive uma sociedade que está tão automatizada que às vezes a gente tem crianças que não tem mais esse contato com a natureza, às vezes não tem contato mais com animais. A gente está falando aqui de ovelha, vai tratar sobre a ovelha perdida, mas hoje em dia tem crianças que nunca viram uma ovelha na vida, viram só por imagem, por filme, por histórias, mas nunca tiveram contato. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter, a gente não é o nosso contexto aqui, todo mundo já deve ter visto uma ovelha na vida, mas hoje em dia tem crianças que a gente não tem mais contato. Tem adultos hoje em dia que não sabem nem de onde vem o alimento direito. A pessoa está ingerindo alimentos, mas ela não tem contato. A pessoa nunca foi na plantação na vida, não tem contato mais. Muitas pessoas perderam contato com coisas que são simples, com coisas que são cotidianas, mas que a sociedade está tão automatizada que as pessoas acabaram perdendo esse contato. Só que essa não era a realidade da Palestina quando Jesus ele vivia. E como eu falei, Jesus ele usa a realidade agropastoril do seu cotidiano para trazer a mensagem do reino de Deus. E isso gera atenção. O que é celestial é tratado através do cotidiano. E é interessante que naquele contexto da Palestina era extremamente comum o trabalho do pastor da ovelha. Quando Jesus ele usa a parábola da ovelha, todo mundo entendeu facilmente o que Jesus estava querendo dizer. Por quê? Porque era algo muito comum, era o normal. Na época, as pessoas, você vê o pastor de ovelha, esse trabalho era um trabalho comum. E o pastor, ele tinha algumas características. E essas características, quando a gente percebe essas características, a gente entende até um pouco melhor aquilo que Jesus estava querendo dizer na parábola. Por exemplo, o pastor, naquela época,
ele conhecia muito bem as ovelhas. O pastor, ele desenvolvia de fato uma relação com as ovelhas. Ele conhecia as ovelhas, ele sabia, por mais que os rebanhos fossem grandes, tinham rebanhos pequenos, mas você tinha rebanhos que tinham quase 100 ovelhas. E tanto que a parábola fala, usa esse número, a parábola usa 100 ovelhas, e tinha de fato rebanhos que tinham cerca de 100 ovelhas. Imagina você conhecer 100 ovelhas, tantas ovelhas assim. Mas naquele contexto, os pastores, eles conheciam de fato as ovelhas, e tinham pastores que davam até nomes para algumas das ovelhas, que eles tinham relação com elas, se afeiçoavam com as ovelhas. E a ovelha, era comum que ela reconhecesse a voz do pastor. Hoje em dia, quando os pastores modernos, eles pastoreiam as ovelhas, normalmente eles pastoreiam por trás e com a ajuda de cães. Os cães, eles vão conduzindo as ovelhas, mas naquele contexto, não era assim. O pastor, ele conduzia na frente, ele ia na frente da ovelha e ele ia chamando. Não tinha esse auxílio dos cães que a gente tem hoje em dia. E as ovelhas, elas reconheciam a voz do pastor. Tanto que lá em João, quando Jesus ele se refere a ele também como sendo pastor, ele usa essa analogia e fala que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e me seguem. Jesus lá em João, ele usa essa analogia, por quê? Porque era isso que acontecia ali no contexto. As ovelhas reconheciam a voz de quem era o seu pastor. E ali na Palestina, como era uma região árida, o pastor, ele tinha todo um cuidado para com o seu rebanho. O pastor, ele se preocupava em procurar lugares onde tinha um pasto, um bom pasto, lugares onde tivesse água para que as ovelhas elas pudessem beber da água, lugares seguros. O pastor se preocupava com a segurança das ovelhas, para que lobos não atacassem, para que esses outros predadores não pudessem estar atacando. O predador estabelecia locais seguros para que as ovelhas elas pudessem ir ficando. O pastor se preocupava com o bem-estar das ovelhas. Elas tinham que estar bem nutridas e elas tinham que estar seguras. E o pastor, ele carregava um cajado. Era comum que o cajado, sempre que a gente vê geralmente essas figuras do Antigo Testamento, da Bíblia, assim, a gente às vezes vê o cajadinho, né? Era algo que fazia parte dos pastores. E não era estético, não era só um fim estético, era prático. Se a ovelha se perdesse, se ela caísse num penhasco, assim, ele puxava com o cajado da ovelha. Ele usava para resgatar a ovelha. O cajado ele tinha um fim prático. E o pastor, se a ovelha se perdesse, era muito provável que ela não fosse recuperada. Porque ela podia cair de um penhasco, ela poderia ir para algum lugar muito distante. E se a ovelha se perdesse, provavelmente ela não voltaria. Era difícil que a ovelha se perdesse e ela retornasse. Mas os pastores, eles também procuravam as ovelhas quando elas estavam perdidas. O pastor procurava, nem sempre achava, mas era comum que se a ovelha se perdesse, o pastor ele tinha essa responsabilidade de achar. E na parábola é dito que o pastor ele pega a ovelha nos seus ombros, e essa também era uma prática comum na época. Os pastores eles carregavam as ovelhas nos ombros se a ovelha tivesse ferida. E vamos ler a parábola para a gente poder compreender um pouco melhor aquilo que Jesus queria transmitir para aquelas pessoas. Lá em Lucas, capítulo 15, versículo 1 ao 7, é bem curtinho, são só 7 versos, e fala o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E o último verso fala o seguinte: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E é interessante aqui a gente ver a parábola da ovelha perdida, porque ela traz algumas lições aqui que a gente vai se debruçar essa noite. E a gente percebe aqui que a parábola ela faz questão de transmitir a importância que cada ovelha tem.
Como tanto que a gente percebe lá, a gente citou na questão do número, são citadas 100 ovelhas, mas o pastor está preocupado com qual ovelha? Naquele momento, aquela ovelha que se perdeu, aquela ovelha que saiu do aprisco, que saiu da zona de conforto, saiu do lugar aonde era para que ela estivesse. E o primeiro questionamento que eu trago para a justamente é o seguinte: o que será que leva a ovelha se perder? O que será que hoje leva as pessoas a saírem da casa do Pai, saírem do meio do pastor? A ovelha não é descrito o motivo, a palavra fala que ela acabou se perdendo. E hoje em dia, quando as ovelhas se perdem, o que será que tem levado as ovelhas a se afastarem do seu pastor? E essa é uma pergunta que a gente pode se fazer. Hoje em dia, quando a pessoa decide se afastar do pastor, o que leva aquela pessoa ao afastamento? Quando a gente para pensar, vários podem ser os motivos. Vários são os motivos. Hoje em dia a gente vive uma realidade onde até mesmo a gente, por exemplo, o movimento das pessoas desigrejadas, um movimento que tem tido mais força hoje em dia, porque pessoas que não perderam sua fé em Jesus, não perderam sua fé em uma forma de espiritualidade, não perderam a fé numa crença, mas que perderam a crença, perderam a fé nas outras pessoas. A pessoa continua acreditando em Jesus, ela ainda é cristã, mas ela não acredita mais que nisso daqui, e de como a gente está junto aqui, convivendo aqui. Por quê? Porque as pessoas são falhas, as pessoas decepcionam. E isso tem levado muitas pessoas a quê? A se afastarem por decepção. Muitas pessoas se decepcionam com os locais que foi dito para elas que as amariam. Foi prometido que haveria amor naquele local, mas o que elas encontraram foi decepção. E essas pessoas acabam se afastando. E é curioso que nesse processo de afastamento, as pessoas, elas por mais que queiram se afastar, não de Jesus, mas elas querem se afastar de outras pessoas que lhes causaram mal, mas esse processo é um processo perigoso, porque ele também pode acabar levando ao afastamento de Jesus. Porque não tem como eu me afastar de uma pessoa e nutrir um relacionamento com Jesus à parte. Porque Jesus deixa bem claro para a gente que o relacionamento que nós temos com as pessoas, ele está intrinsecamente ligado ao relacionamento que nós temos com Ele. Tanto que Ele nos deixa o mandamento do que? Amor ao próximo junto com o mandamento de amar a Ele. Ambos caminham juntos. A relação que nós nutrimos com as pessoas, ela está diretamente ligada com a relação que nós nutrimos com Deus. E se eu procuro me afastar das pessoas, eu posso correr o risco de me afastar de Jesus também nesse processo. Portanto, não tem como eu acabar fugir das pessoas, porque esse é um processo perigoso que pode me levar a me afastar do próprio Jesus. E será que hoje em dia, o aprisco que nós estamos, ele tem oferecido de fato condições para que as pessoas elas se sintam aquecidas aqui conosco? Ou será que as pessoas elas estão buscando fugir do aprisco por decepção? Porque elas não encontraram um ambiente acolhedor, porque elas não encontraram um ambiente de fato lhes amasse. Será que essas ovelhas hoje em dia elas têm se afastado porque elas estão querendo ter segundas intenções? Às vezes elas querem uma barganha com o pastor, elas estão no ambiente, mas elas querem ser recompensadas porque elas estão naquele ambiente. E muitas pessoas acabam percebendo que no fim, esse é o tipo de relação que Deus não está prometendo. Ele não está prometendo que se você estiver no aprisco vai estar tudo certo. Vai ter momentos que vai chover, vai ter momentos que vai vir a doença. A ovelha, não é porque ela está na presença do pastor, não é porque ela está no aprisco que vai estar tudo 100% na vida da ovelha. Não, a ovelha vai passar dificuldades também. E é importante ter essa noção. E será que pessoas têm se afastado porque elas acham que por estarem no aprisco, nada de ruim vai acontecer na vida delas? E vários são os motivos que têm levado com que as pessoas elas acabem se afastando. E um mundo onde milhões de pessoas estão presentes, onde nós temos tantas pessoas, bilhões de pessoas, a pergunta que fica é: quem sou eu? Quem somos nós? E eu, enquanto ovelha, quem eu sou? E muitas pessoas
acabam perdendo a perspectiva do quê? De que elas têm valor. Quando elas percebem que tem tanta gente no mundo, então a minha vida não faz diferença. Tem pessoas que às vezes recorrem ao niilismo, recorrem a outras correntes filosóficas, e elas não veem mais valor no mundo, na vida, na existência. Se tem tanta gente, se as coisas fogem do nosso controle, então não tem o que eu fazer. Não tem o que fazer. E as pessoas acabam perdendo a esperança na vida. Mas aqui, quando a gente vai para a parábola, a gente percebe que o pastor, ele não estava preocupado simplesmente com as ovelhas que estavam no aprisco. Ele não estava só simplesmente preocupado com as ovelhas que estavam lá. Mas ele também estava preocupado com a ovelha que se perdeu. E na nossa lógica, seria muito fácil ignorar a ovelha perdida. Porque ele tinha 99. Essas outras ovelhas poderiam se reproduzir, essas outras ovelhas poderiam comprar uma ovelha nova, enfim, né? Não faz diferença, a diferença faz uma ovelha. Uma ovelha tem outras 99, para que vai buscar? E hoje em dia a gente às vezes acaba tendo esse tipo de pensamento. Tem tanta gente na igreja, por que a gente vai se preocupar com aquela pessoa que saiu? Já tem muita gente, o culto está lotado, está tudo certo, não precisa se preocupar com aquela pessoa que saiu. Mas o pastor faz questão de se preocupar com uma única ovelha. E o fato de ele se preocupar com aquela ovelha também não significa que ele estava sendo negligente com as outras ovelhas. Porque os pastores, quando eles buscavam as outras ovelhas, a ovelha que se perdia, era comum que eles deixassem aquelas ovelhas que não haviam se perdido, deixassem no mais seguro. Às vezes um outro pastor auxiliava. Ele não estava sendo negligente com as outras ovelhas, mas ele estava preocupado com aquela ovelha que se perdeu, porque ela tem tanto valor quanto as ovelhas que estavam junto com ele. Uma ovelha tem tanto valor quanto qualquer outra ovelha. E a parábola, ela traz para a gente essa dualidade entre duas perspectivas. Uma perspectiva quantitativa contra uma perspectiva individualizada. E a nossa sociedade, ela, muitas vezes, ela preza por uma perspectiva quantitativa. E nessa perspectiva, as pessoas elas passam a ser vistas não mais como indivíduos, mas as pessoas são traduzidas como números. E a gente vê isso muito presente no ambiente corporativo, a gente vê isso muito presente no ambiente empresarial, às vezes. A pessoa não é um indivíduo ali que dotado de suas capacidades plenas, não é um número, é uma pessoa que tem que produzir. É mais uma peça na engrenagem. E ela tem que estar constantemente produzindo. Se aquela pessoa não está produzindo o tanto que deveria produzir, então ela é descartada. E esse pensamento, essa perspectiva, ela muitas vezes acaba entrando dentro das nossas igrejas, dentro da nossa loja de fé. Passa a fazer parte da nossa espiritualidade. E às vezes a gente, por exemplo, estabelece aquela meta batismal baseada no quê? Baseada no quê, às vezes? Eu me pergunto. É baseada numa lógica onde vai ter que ter uma arrecadação, uma coisa do tipo? O que é? A pessoa não é um número, não é simplesmente uma estatística. As pessoas, quando elas entram, elas fazem parte das nossas comunidades de fé, não é para a gente colocar num gráficozinho, olha, cresceu uns tantos por cento ali esse ano, a igreja aumentou tal. Não é para isso que as pessoas elas estão no nosso meio. As pessoas estão no nosso meio porque elas são pessoas. São pessoas dotadas de liberdade, são pessoas que estão buscando viver uma vida na sua plenitude, querem algo mais. Pessoas não são simplesmente números, e às vezes a gente acaba transformando pessoas em números. E se aquela pessoa, ela no ambiente de fé, ela não atende as expectativas que colocamos nelas, assim como no ambiente corporativo, a gente acaba eliminando essas pessoas do meio. A pessoa não está produzindo aquilo que eu espero, então vamos eliminar aquela pessoa. E transformamos pessoas em números, pessoas em metas, números a serem alcançados, produtividade que tem que ser alcançada. E ali na parábola, Jesus não está preocupado em transformar a ovelha no número. Perdemos uma ovelha, que pena. Não, ele está preocupado com o quê? Com todas as ovelhas. Porque ele tinha um relacionamento com aquela ovelha, ele queria que aquela ovelha do pastor era tão importante quanto todas as outras ovelhas. E quando aquela ovelha, o pastor vai atrás daquela ovelha, isso nos traz uma perspectiva individualizada. Quando o pastor, ele sai para procurar a ovelha que havia se perdido,
isso nos traz a perspectiva de que Jesus, ele vê valor em nós. Jesus, ele vê valor em nós. E Jesus, ele vê valor em nós não pelo que eu tenho ou pelo que eu deixo de ter. Jesus, ele não vê valor em nós baseado nos bens materiais. A gente às vezes gosta de pautar valor nas pessoas por bens. Aquela pessoa tem um carro, o carro do ano, aquela pessoa tem uma casa, uma casona, aquela pessoa é rica, então eu vou dar atenção ao que aquela pessoa tem, aquela pessoa é importante, ela tem status. Eu vou validar aquilo que aquela pessoa está falando. Por quê? Porque ela tem bens materiais. E muitas pessoas hoje em dia fazem isso, dão valor no que as pessoas estão falando, não pelo fato que elas estão falando, mas por quem está falando. Porque é uma pessoa que tem status, porque é uma pessoa que tem dinheiro, é uma pessoa que tem influência, é uma pessoa que tem bens materiais. Mas o valor que Jesus vê nas pessoas não é baseado nos bens que elas têm. Não é baseado no carro, não é baseado na casa, não é baseado no saldo da conta bancária, não é baseado em nada disso, mas é baseado no quê? Em quem a pessoa é. Não é no que ela tem, mas é quem ela é. E a gente tem que resgatar isso na nossa espiritualidade. Não se trata sobre o que as pessoas têm, mas se trata sobre quem as pessoas são. Não é o que eu tenho, mas é quem eu sou. Quem será que eu tenho sido? Que tipo de ovelha eu tenho sido? E Jesus, ele vê valor em nós. E ele resgata a dignidade, ele resgata a individualidade, ele resgata a noção de que eu sou um sujeito limitado, um sujeito que tem falhas, mas um sujeito que quer estar na presença do pastor. Traz individualidade, né? Resgata a identidade, e essa é a palavra importante, identidade. O pastor, ele se preocupa em resgatar a identidade da ovelha. A ovelha não é simplesmente mais uma ovelha, não é mais uma qualquer, mas ela é uma ovelha que tem identidade. E será que hoje nós temos resgatado a identidade que nós temos? Qual será que é a nossa identidade? Será que eu tenho me visto como um sujeito dotado de identidade, um sujeito único, que por mais que tenha as falhas, mas busca viver a vida na sua plenitude, busca viver uma vida integral? Jesus, ele se preocupa com o bem-estar das suas ovelhas. Ontem nós falamos que muitas vezes as pessoas acabam nutrindo sentimentos de culpa, acabam nutrindo, achando que aquilo que elas fizeram não é bastante, nunca vai ser bastante para compensar os seus erros, né? A gente falou sobre isso ontem à noite. E a gente transfere isso para as ovelhas também, né? Será que o caminho que a ovelha tem levado nos faz pensar que o pastor, ele não vai atrás de mim? O pastor não vai atrás de mim. Olha para onde eu fui, o caminho já estou muito longe, vai em penhasco, já não tem como o pastor me resgatar. Mas o pastor não estava preocupado por quão longe a ovelha foi. A parábola não trata sobre. A parábola não está falando que a ovelha foi imprudente. A parábola não está tratando sobre o que a ovelha fez ou deixou de fazer. O foco da parábola é sobre a atitude que o pastor teve. Não importa se a ovelha foi longe do caminho dela, o importante é que o pastor continue atrás dela. O pastor se manteve perseverante. É sobre esse que é o foco da parábola, a perseverança do pastor. E será que hoje nós temos deixado, permitido que o pastor ele vá atrás da ovelha de fato? E é curioso que o pastor, quando ele vai atrás de outras ovelhas, quando o pastor ele vem atrás de mim, que também sou ovelha, eu me sinto bem. Isso traz um conforto, a gente saber que Jesus está preocupado conosco, que ele vai atrás da gente. Só que eu não sou a única ovelha, nós não somos as únicas ovelhas. Todo mundo é ovelha. Todos nós que somos irmãos, somos filhos de Deus, somos ovelhas. E quando Jesus vem atrás de mim, é reconfortante, é gostoso. Só que às vezes quando o pastor está indo atrás de outra ovelha, nem sempre eu vejo da mesma maneira, nem sempre acho legal. Eu nem sempre aprovo a atitude do pastor. Porque quando o pastor vem atrás de mim é bom. Só que às vezes quando o pastor está indo atrás daquela ovelha que eu acho que aquela ovelha ali, ovelha negra ali do rebanho, aí não é legal. Né? Aí não é legal. E é importante a gente reconhecer que o pastor, ele não está simplesmente me buscando. A mesma